Boa noite, gente. Estamos aqui com mais uma live. Dessa vez vamos falar sobre sinusite. Sejam bem-vindos. Pessoal entrando aqui. Vamos chamar agora o doutor Luíde para a gente começar a nossa live, tá bom? Boa noite. Boa noite, pessoal. Oi, Breno, Ju, Rogério. Oi, doutor, tudo Ei, bem? Boa doutora. noite. O pessoal aqui está entrando, dando boa noite. Boa noite para quem já está começando a assistir a gente aqui. Pois é, hoje a gente vai falar sobre sinusite e teve chuvas de perguntas. Não foi, doutor? Excelente, excelente. Assim que a gente E, gosta. e perguntas bem interessantes, né? E assim, a gente vai tentar tirar dúvidas, a gente vai tentar não, a gente vai tirar todas as dúvidas aqui. E mais uma live aqui para a gente falar, né, de mais um problema, mais uma doença chata que é muito comum. E que dessa vez teve mais perguntas e mais dúvidas do que a rinite, né? Eu pensei que fosse o contrário, mas a sinusite ganhou dessa vez. Pois é, doutor. A gente vê que é muito comum o interesse das pessoas, principalmente quando tem algum problema nas vias aéreas, né? Na Sim, face, na cabeça em si. Então, as pessoas hoje em dia ela tem muito desses problemas. E se ela não tem, ela conhece alguém que tenha, principalmente quando é alguém da família, né? sim. E aí a gente pode classificar a sinusite como uma inflamação das mucosas dos seios da face, né? E ela pode ser originada através de algum processo alérgico, que a gente pode dizer, não é isso? Então, quando a gente fala em sinusite, o que acontece? O nosso nariz, ele tem um formato que ele tem uma entrada e uma saída triangular. Então, ele começa assim e termina lá atrás assim. E aqui a gente vai ter as paredes que são mais laterais. Além Sim. dessas paredes laterais, alguns lugares acima e para o lado, a gente vai ter os seios da face, né? Que são Uhum. nada mais são do que expansões de bolhas de osso, vamos colocar assim, bolhas de ar dentro do osso. E isso vai fazer o crânio diminuir o seu peso, isso vai fazer o crânio ter uma ventilação extra. Então, por conta disso, nós somos seres que mais evoluímos nessa parte, né, no quesito respiração. Então, por conta dessa aeração em cavidades, essas próprias cavidades também podem sofrer algum processo, né? A grande maioria das sinusites, elas são inflamatórias. Elas podem até mesmo estar envolvido com algum grau de alergia. Mas o mais comum é que seja uma inflamação da própria pessoa. Por exemplo, eu tenho o grupo das sinusites que são agudas e das sinusites que são crônicas. Ou seja, se eu tenho um quadro de sinusite que demore mais ou menos ali, então, até 3 semanas, é um quadro agudo. Esse quadro agudo, normalmente, frequentemente, ele é associado com um quadro de infecção. Então, normalmente, a sinusite aguda que a gente mais conhece, ela é complicação de uma gripe, ela é complicação de uma infecção de via aérea. Então, decorrente disso, você vai ter um quadro, você vai ter um quadro que vai manifestar na parte de sinusite. O Uhum. que que eu gosto de falar, Úrsula? Que muitas pessoas elas têm uma associação muito direta em relação a sintoma de cabeça com sinusite. E assim, não é o mais comum, tá? O mais comum é você ter sintoma nasal. Então, para eu ter sinusite, existem dois critérios diagnósticos mínimos. O primeiro deles é o nariz entupir, que a gente chama de congestão nasal, obstrução nasal, e também a secreção que sai do nariz. Então, essa secreção tem que ser aquela secreção grossa, amarelada.
Então, isso vai me dizer que é uma sinusite. Se ela tem menos de 3 semanas, ela é uma sinusite aguda. Mais de 3 semanas, ela vai ser uma sinusite crônica. Então, é mais ou menos assim que a gente classifica, tá? Sendo que a grande maioria das sinusites são sinusites agudas pós-quadro gripal. Então, a pessoa começou com a garganta meio ruinzinha, começou com o nariz meio ruim, aí o nariz ele não quer desentupir, o nariz ele não quer parar de produzir secreção. A pessoa ela acha que ela está tendo algo grave, mas na verdade é só mesmo uma evolução de um problema inflamatório do nariz. Então, essa é uma sinusite aguda. É por isso que a gente sempre fala que as bactérias, elas se aproveitam da hipersensibilidade, né, da Sim, pessoa. Então, nem sempre também é bom a gente falar que todo mundo associa a sinusite com algum problema bacteriano, uma infecção bacteriana. Então, a pessoa que tem sinusite não necessariamente vai ter uma infecção por bactéria, né? Isso. E é sim. válido ressaltar também que eu não sei se alguém perguntou aqui, que foram tantas perguntas, mas tem umas dúvidas também que perguntam muito frequente em relação ao sangramento do nariz, que não é um ponto principal da sinusite, porque a rinite também pode ter sangramento do nariz, não é verdade? Por conta também do ressecamento, de tanto ficar coçando, tentando tirar o catarro, isso tudo acaba machucando a mucosa também e acaba causando um sangramento. Então, não é um fator principal da sinusite, no caso. Exatamente. Então, assim, como eu tinha falado antes, o critério diagnóstico para a gente falar que tem uma sinusite realmente vai ser a parte da secreção amarelada com o nariz entupido. Se isso não melhora, aí isso vai se estendendo mesmo. Bem, quando você tem um quadro, pensando num quadro de sangramento nasal, o principal foco de sangramento nasal que a gente tem é da seguinte forma: eu tenho as paredes laterais do nariz, que eu falei aqui, e tenho uma parede do meio que divide o nariz em dois narizes, vamos colocar assim. E essa parede do meio é o septo. Então, o septo, ele recebe 10 artérias, 5 de cada lado. E na parte mais anterior do septo, bem onde a gente cutuca o nariz, essas 5 artérias elas chegam juntas. Então, é isso a gente chama de plexo, plexo arterial. Ele chega, forma essa região e pelo fato da pessoa, por exemplo, cutucar ou ressecar a mucosa do nariz, o revestimento do nariz, realmente vai ter a lesão desses vasinhos. Aí esse vasinho mais exposto, um cutucão ali é o suficiente para começar a fazer sangrar. Então, assim, normalmente a epistaxe, o sangramento nasal, ele tem uma origem que ou ela é traumática ou inflamatória, mas eu não vou pensar no sangramento nasal como um critério diagnóstico para sinusite, porque eu tenho centenas de pacientes que não têm nenhuma queixa nasal fora sangramento. Aí isso, o tratamento que a gente faz normalmente é desinflamar o nariz, então um spray nasal com corticoide, por exemplo, e a cauterização. Então a gente pode aplicar um ácido ou pode precisar ser no eletrocautério, que é uma caneta que conduz corrente elétrica. Então, pensando em sangramento, sangramento ele é obrigatório? Não, eu nunca vou pensar em sinusite como primeira hipótese vendo um sangramento nasal. Isso mesmo. E é importante também a gente falar que às vezes a pessoa com sinusite, ela tem uma necessidade, às vezes, de utilizar um mucolítico, algum expectorante, porque às vezes, por conta do acúmulo do catarro que tem, querendo ou não, vai acabar descendo e automaticamente a pessoa acaba engolindo. E isso acaba também retendo catarro no peito. E aí, às vezes, a pessoa precisa, assim, de algum mucolítico, né? Fora a dor de cabeça, que você também falou, né? E é importante a gente falar a região da dor de cabeça, né, doutor? Então, assim, quando a gente fala em sinusite, vamos lá. Se eu tenho alguns departamentos, vamos colocar assim, eu tenho uma casa com alguns quartos. A chance de eu infectar e problematizar na testa, por exemplo, no andar mais de cima, é muito menor em relação a onde eu tenho mais embaixo. Então, assim, quando a gente fala em dor facial ocasionada por sinusite, na grande maioria dos casos, ou ela é uma dor próxima aos olhos, ou a pessoa sente atrás do olho,
ou ela é uma dor aqui no terço médio da face, que geralmente vai ser uma dor em peso, que a pessoa abaixa a cabeça, ela sente uma pressão. Só que essa pressão ela também vai ser ocasionada só pelo fato de estar inflamado ou de você ter, por exemplo, um acometimento de face, como é comum na enxaqueca. A pessoa ela pode ter algum problema facial, tipo, olha, uma hipersensibilidade, uma dor, tudo mais, e isso ele vai ser mesmo um quadro enxaquecoso, não vai ser um problema de sinusite. Por quê? Eu não posso, aí, como a gente, remetendo à primeira pergunta, né? Eu não posso remeter dor de cabeça. Eu não posso remeter dor de cabeça a sinusite sozinho. Eu tenho que ter sintoma nasal. Não tenho, é um problema só de face, eu vou pensar em quadros de dor de cabeça. Nariz, vamos colocar assim, a cada 10 casos, o nariz vai ser culpado de 1 a 1,5, 2 casos, no máximo. Então, eu tenho que estudar o que é mais comum na população e isso vai me apoiar na hora de tomar uma decisão clínica, né? Então, assim, entrando no quesito bacteriano, o quesito bacteriano, geralmente ele está muito mais associado com o quadro febril. Então, quando você tem uma infecção bacteriana, mais importante, ela vai ser uma infecção onde a pessoa ela vai ter um quadro, a gente chama de um quadro sistêmico mais importante, um quadro mais geral importante. Então, ela vai ficar mais quieta, ela vai ficar mais se sentindo ruim, vai ter mais dor, pode ter mais dor de cabeça, pode ter também mais febre. Aí isso vai chamar muito mais atenção. Mas e aí? Quando é que eu vou pensar nisso de uma forma mais fácil? Quando eu vejo o espectro de infecções que acometem a população, a gente vai ver que a maioria dos casos, em torno de 85% dos casos, são quadros virais ou pós-virais. A pessoa infectou e por conta dessa drenagem que aparece na parede do nariz, ela vai ficando cada vez mais estreita, acumula catarro ali. E simplesmente a bactéria vai usar aquilo, porque o nosso catarro, ele tem propriedades nutricionais, vamos colocar assim. Então, às vezes sai um pouquinho de glicose, sai um pouquinho de proteína, e isso, a bactéria, ela vai lá e faz a festa. Ela gosta daquilo e vai criar o que a gente chama de meio de cultura. Aí você vai ter uma infecção bacteriana de fato. Mas a chance é muito pequena. Vai ser 15% dos casos. E na grande maioria dos casos, em criança. Adulto é muito, 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 muito raro. Por quê? Porque a drenagem de ar dos seios da face para o nariz é muito mais é muito mais acessível, é maior. Na criança é muito menor. Então, não é incomum na criança a gente verificar um quadro de sinusite. Então, a pessoa ela está lá, por exemplo, um garoto de 5 anos está lá há dias tossindo, 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 tossindo. Aí a gente faz a avaliação do peito, está normal, na garganta tá vermelhinho. Aí quando eu olho no nariz, está vindo aquela catarreira. Então, a sinusite ela é uma causa de tosse na infância, principalmente. Então, eu tenho que olhar isso com parcimônia. Um quadro que não está melhorando, eu tenho que também pensar no quadro bacteriano. Mas, às vezes, só de você tratar sem antibiótico, a pessoa já melhora em muito. Muito mesmo. Aí, a gente fica bem mais tranquilo quanto a isso. É verdade. E a gente tem que também tomar cuidado e orientar as pessoas que nem sempre tem que tomar antibiótico por conta própria, né? É, Acontece muito isso. Até porque às vezes as pessoas, às vezes não, muitas vezes as pessoas confundem rinite com sinusite e às vezes não é nenhum, às vezes não é nem outro, ou às vezes é um ou outro e acaba se automedicando e acaba tendo muito problema. Tem uma pergunta aqui que já estava passando antes que a gente perca. Boa uhum. noite. Quem tem desvio de septo tem que fazer cirurgia? E aí, doutor? Olha, Eu lembro que tu fez um vídeo sobre isso, não foi? tenho. Vai lá olhar meu Instagram, É. dever de casa aí, hein? Tem no Instagram dele, gente, várias Tem. questões, dúvidas lá. Ele tá tirando essas dúvidas. Inclusive, tem esse vídeo lá que ele fala também. Mas pode explicar de novo, doutor, que não tem problema nenhum. Ótimo. Assim, quando a gente lida dentro do otorrino, os quadros nasais eles são muito frequentes, porque o nariz ele é realmente ele é um órgão muito mais dinâmico, muito mais trabalhado que, por exemplo, o ouvido, tá? Então a gente vai operar muito mais nariz, vai intervir muito mais em nariz do que ouvido, por exemplo, tá?
Mas quando a gente lida com, por exemplo, um desvio de septo, eu falei para vocês que a gente tem as paredes laterais e a gente tem a parede do meio. A parede do meio, se ela estiver desviada, ela vai entupir um lado mais do que o outro. Quando ocorre esse entupimento, aí depende do local para a gente pensar numa sinusite, já que a gente está na live de sinusite. Porque, assim, existem quadros que são tão importantes que o desvio de septo, ele entra entre algumas estruturas de dentro do nariz e faz uma espécie de bloqueio. Esse bloqueio vai fazer com que a secreção não saia do nariz e vai perpetuar uma sinusite, tá? Mas, na grande maioria dos casos, o que a gente vai ter é um paciente que apresenta um quadro de nariz entupido que não melhora com remédio, aí eu tenho que ver se ele tem substrato para ser feita uma cirurgia. Aí vamos supor, o paciente ele tem muita obstrução nasal e tem desvio de septo, eu posso pensar em intervir naquele desvio de septo se for interesse do paciente, se ele se sentir seguro para isso, e aí a gente intervém. Então, na medicina, nem nunca, nem sempre. A gente não pode chegar e olhar e falar assim, olha, tem que operar. Porque eu já peguei vários casos que o paciente ele tinha um desvio na qual eu não conseguia passar com endoscópio dentro do nariz, que é muito mais fino do que uma caneta, e ele simplesmente não tinha queixa nasal. Teu nariz entope? Não, nem top. Vive normal com ele? Vivo. Vai para academia, corre na esteira normal e o nariz ele não te atrapalha? Não. Então, assintomático, eu não tenho por que operar. Então, se o paciente ele tem queixa, aí eu posso tentar melhorar com a cirurgia de desvio de septo. Agora, a relação de desvio de septo com sinusite é baixa. É baixa. É muito mais comum você ter um quadro infeccioso ou inflamatório do que um quadro obstrutivo por conta de um desvio. Entendi. Tem uma pergunta muito interessante aqui. Acredito que seja farmacêutico ou estudante de farmácia. Ela perguntou aqui, o que indicar para a grávida com sinusite e rinite alérgica? No caso dos farmacêuticos, o que eles podem indicar? No máximo, paracetamol e lavagem nasal com soro fisiológico, né? E aí, fora isso, indicação de corticoide e antibiótico é só com o médico. Aí a gente faz isso como uma ajuda até eles irem no médico, porque é importante a grávida ir no médico para avaliar qual a condição dela, qual a situação dela, para o médico prescrever de forma correta. Mas nós, farmacêuticos, a gente só pode indicar no máximo paracetamol e lavagem nasal com soro fisiológico. Aí já a conduta com o doutor. Tá. Quando a gente vê um quadro de gestante, em primeiro lugar é realmente avaliar o grau desse problema, o quanto que isso está atrapalhando. Por exemplo, uma rinite alérgica que atrapalha muito, ela atrapalha o trabalho, ela atrapalha o sono, atrapalha até para comer. Então, aí merece mesmo uma intervenção razoável. Se for uma queixa muito pequena, a gente pode fazer como a doutora Úrsula falou. A gente pode fazer mesmo um incentivo a uma boa lavagem nasal, porque a sensação de ter o nariz limpo depois da lavagem é muito boa. Para quem tem o nariz que entope um pouco, já às vezes é o suficiente. Agora, quando a gente lida com quadros de rinite alérgica durante a gestação, na verdade, tem dois espectros aí. A gente tem a rinite gestacional, que é por conta dos hormônios femininos. É possível que a mulher ela tenha uma obstrução nasal parcial aí, e pode ter um quadro alérgico mesmo que vai se perpetuar fora o estado gravídico. Então, a gente pode entrar, por exemplo, com a budesonida. A budesonida ela é o único remédio que até hoje é categoria B para fazer com o gestante. Então, é possível sim fazer esse tratamento, mas no máximo vai ser isso. Aí, assim, isso é uma conduta minha, tá, doutor Luigi? Que eu não gosto de lançar antibiótico, nunca. Eu não gosto de lançar. Sou contra antibiótico? Não, eu sou a favor do antibiótico na hora correta. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou preceptor de otorrino, então isso significa que eu ensino otorrino a médicos pós-graduando. Eu ensino cirurgia e ensino teoria. E quando a gente vê essa parte, tem muito médico que tem uma formação de ter medo de processo, de ter medo de eu não fazer o que é correto, não sei o quê. Aí eu falo, calma, bora do mais comum, bora do que é mais fácil. Então, em decorrência disso, eu sou contra você prescrever antibiótico para um quadro que não tem nenhuma infecção iminente.
Então, por exemplo, a gente faz cirurgia de amígdalas e de adenoide em criança, por exemplo. A boca é infectada, a gente não usa desgermante oral para operar, a boca sangra e por mais que se tenha tudo isso, a gente não passa antibiótico. Eu não passo antibiótico para amidalite, na verdade, para a cirurgia de amígdala, por exemplo, mesmo sendo local infectado, desde sempre, há mais de 6 anos aí. Então, não tem por que ter esse medo, entendeu? Tem que fazer sentido as coisas que a gente faz. Agora, quanto à gestante antibiótico, se eu não me engano, ela pode sim fazer amoxicilina, tá? Mas é como eu estou falando, eu nunca vou prescrever pela primeira vez. Eu prefiro, por exemplo, muita lavagem nasal, um pouco de corticoide nasal, e daí, se ela não tem se não obtiver uma boa resposta, aí a gente entra com antibiótico. A primeiro que a gente vai fazer vai ser a amoxicilina, tá? É melhor você deixar a grávida confortável do que deixar ela sofrendo só porque ela tá grávida, tá? E assim, tem muitos lugares que tem muita prática com prescrição para grávidas com remédios que são categoria C, por exemplo. Ah, tá cometendo um crime? Não, é a experiência. Só que falta a pesquisa. Falta a ciência bater o martelo e falar que é seguro. Porque, por exemplo, asma na grávida vai ser budesonida spray para ela, por exemplo, que é o Alenia, por exemplo. O Clenil, na verdade. O Alenia ele é combinado com formoterol, né? Então, por exemplo, o formoterol, ele é um tocolítico. Então, ele diminui movimento uterino. Então, ele, teoricamente, ele não é para ser feito. Aí tem que ser feito tudo com parcimônia mesmo, tá bom? Então, assim, grávida não é pra gente ter medo delas, tá? Elas não mordem. E Não também a grávida normalmente. não tem que achar que ela é doente, porque tem grávida que diz que, eu tô grávida, eu não posso nada. Não é verdade, né? Mas isso daí é só com acompanhamento de um profissional, principalmente médico, para poder avaliar realmente o risco e o benefício do medicamento. Tanto é que que o doutor agora falou. Essa categoria que ele fala, risco A, B, C, D, é o grau que eu posso dizer, é um grau Liberação, né? é que ela pode utilizar o medicamento. Se a partir da categoria B, C, ela tem que ser monitorada pelo médico, né? Principalmente quando é risco D, né? E aí já é um alto um grande problema e tem que ter uma grande cautela na utilização desse medicamento, então o médico ele vai ficar acompanhando sim. Então, esses riscos não quer dizer que é proibido, né? Ou que ela vai ter algum tipo de problema durante a gravidez, mas é porque é monitorado e o médico tem essa experiência de que realmente tem um benefício maior do que o risco, né? Exatamente. E falando de descongestionantes nasais, em relação até do budesonida, os corticoides em si também, é importante a gente voltar a falar que é em curto período de tempo, né, doutor? Assim como a gente falou na rinite, volta a falar também agora que até as grávidas, até as pessoas que é adulto ou infantil, tem que ser utilizado em curto período de tempo, até pelo fato do efeito rebote, não ter esse problema de vício que as pessoas falam, né? E também para não ter a famosa rinite medicamentosa também, né, doutor? Que tem essa questão, Uhum. né? É, Olha, tem uma moça aqui falando, ela mandou várias mensagens. Eu tenho desvio adenoide e e amidalectomia. a amígdala grande, né? Já está E certo já de fazer a está certa cirurgia a de qualquer fazer momento, cirurgia. só Aí ela falou, amidalectomia. tenho a tomografia, se quiserem falar, recuperação é sofrida, mesmo da Amidalectomia. Ó, na verdade é o seguinte, tá? Cirurgia, a maioria das cirurgias em adulto, elas têm uma recuperação um pouco pior do que nas crianças. As crianças, por incrível que pareça, elas são bem mais tolerantes a uma incisão cirúrgica, tá? Agora, assim, quadros que envolvam a parte de garganta, que é a parte de amígdalas, por exemplo, é possível sim que o pós-operatório no adulto seja mais chato, tá? Então pode ser um pouco mais dolorido, precisar de mais medicação, ficar mais dias de repouso, mas assim, não é nada de outro mundo. Eu falo isso porque, por exemplo, cirurgia ortognática, a pessoa fica com dificuldade de abrir a boca. E depois da cirurgia fica chuchu beleza, fica ótimo. Então,
não precisa ter medo disso não, tá bom? Agora, é claro, não é um pós-operatório maravilhoso, não é um spa aí, vai sentir sim desconforto, vai doer um pouco, mas segue aí adiante. Tá indicado, tá precisando fazer, faça, porque a amígdala grande em adulto, alto risco de ronco, né? Alta associação com roncos. Viu? Eu vi uma pergunta também aí, o que é rinite e o que é rinocinusite? As duas são iguais, tá? A gente normalmente usa o termo sinusite porque é mais curtinho, mais rápido, mais fácil e mais popularmente aceito, tá? Então, o conceito é igual, basicamente, que é a inflamação da pele que reveste as cavidades nasais, tá? Então, as cavidades dos seios paranasais. Quanto a isso, o conceito é a mesma coisa, tá? Quanto à associação com alergia, a grande maioria dos casos, como eu falei, pensando nos quadros agudos, são quadros mais pós-infecção. Então, por exemplo, uma virose, uma gripe, aí por conta disso entope a drenagem dos seios, faz mais secreção e evolui para uma sinusite aguda. Aí temos a vertente que é a rinocinusite crônica. A rinocinusite crônica, ela nada mais é do que a inflamação que acontece por muito longo tempo, mais do que 3 semanas, 3 meses até. E isso se dá por conta de uma má ventilação do nariz e de uma inflamação que a própria pessoa pode ter, quase que uma doença genética, tá? Então a pessoa pode herdar isso, de ter esse comprometimento dos seios paranasais. E existem duas manifestações clássicas da rinocinusite crônica, a com pólipo e a sem pólipo. O que significa? Vai ou não manifestar uma lesão dentro do nariz. Essa lesão, quando ela acontece, ela vira uma lesão grande dentro do nariz que obstrui mais rapidamente e é um pouquinho mais chato de tentar resolver. Mas são casos que normalmente evoluem para ter que operar. Faz a cirurgia para conseguir jogar o remédio lá dentro do nariz de uma forma mais eficaz e, se precisar, vai operar de novo. Então, tem alguns casos de pacientes que operaram 2, 3 vezes e depois da quarta, quinta cirurgia ficaram bem. Mas mesmo assim a gente tenta controlar a doença. Então, sinusite crônica normalmente não tem cura. As agudas têm. Agora, quem tem muita dor de cabeça, é investigar dor de cabeça. Perfeito. Tu até respondeu outra pergunta aqui que fizeram, se tinha cura, né? A sinusite. Então, essa pergunta também já foi respondida. A Ela, crônica normalmente tem controle, tá? É bom falar assim, porque as pessoas ficam com esperança de ter cura. E ainda não tem. entendi. Olha, ela ainda comentou aqui: imagino, vou fazer essa cirurgia porque durmo e às vezes paro de respirar e vivo com dor de garganta. Sempre estou entrando no antibiótico e tenho 34 anos. É difícil isso, né? Fora Faz não só logo a isso dor de aí, mulher. garganta, não só a dor de garganta, mas o dor de ouvido também, né, doutor? É Náusea, possível. cansaço, tudo isso envolve esses sintomas. Mas com 34 anos e entrando no antibiótico sempre, né, é complicado. Então, Tem uma vidinha ruim aí. Aí aumenta o risco, a resistência de antibiótico, aumenta a circulação de antibiótico na via hepática. Só o fato de você ter um aumento da resistência a antibióticos, por exemplo, se você tiver uma pneumonia, Deus o livre, mas se tiver, já vai precisar de um antibiótico acima daquilo que você já está tomando. E geralmente a gente começa do mais baixo, tá? Então isso é um problema. Tem muita amidalite recorrente e vale a pena fazer cirurgia sim de amígdala. Agora, o que ela está falando dos sufocamentos, a suspeita mesmo que seja de apneia do sono, é de parar de respirar enquanto dorme. Aí vale a pena melhorar essa via aérea, tirar a amígdala grande, tirar desvio de septo, concha nasal que tiver grande, e depois disso ver como é que ela vai ficar no pós-operatório, se vai precisar de mais remédios, se vai precisar de outras intervenções, mas tem jeito sim. Dá para viver uma vida boa. E 34 anos, que ela falou, 34 34 anos é muito jovem para muito estar jovem. tendo apneia do sono, mas segue o programado aí no script, tá? É preciso sim fazer essa intervenção. E tem aqui que perguntaram: leite é nocivo? É bom a gente desmistificar algumas coisas também, que a gente também falou na outra live de rinite, né, doutor? Exatamente. A outra live também tá muito legal, vocês têm que assistir, tá? Bem, assim, existe uma onda
de pessoas que estão fazendo alguns estudos. E esses estudos, se eles não forem bem interpretados, você vai ter muitas confusões, tá? Eu não sei se a Úrsula já presenciou isso, por exemplo, mas tem a famosa galera que tem o omeprazol, como se a gente estivesse prescrevendo veneno, né? Ah, o omeprazol dá câncer. Por quê? Porque apareceu no jornal. Peraí, calma. O jornal é feito por jornalistas. O cara pega uma informação e se essa informação não for dada de uma boa forma para ele, ele também vai passar coisas que não tem tanta força assim. Não quer dizer que seja mentira, mas que aquilo não tem tanta verdade, tá? Então, por exemplo, leite. O leite, num adulto, ele quase que é desnecessário, porque a gente, ao longo da vida, a gente, por exemplo, quando a gente é neném, a gente consome leite materno, né? E o ideal seria a gente não consumir o leite da vaca, né? O ideal seria a gente continuar nessa parte, se a gente falar de uma visão mais naturalista. Mas não é algo viável, não é algo viável para uma produção humana. Então, esse leite ele estaria mais perto do fisiológico para a gente, que tem a alfa-caseína, que tem as proteínas, imunoglobulina, etc. Então, é uma coisa muito mais nutritiva do que o leite de vaca para a gente. Mas o que acontece? Em algumas pessoas, existem sim malefícios que o leite pode causar. Então, por exemplo, o leite, um leite normal, um leite integral, por exemplo, ele é rico em gordura. Aí pessoas que, quando se expõem, por exemplo, à gordura, pipoca acne. Por quê? Porque os hormônios que fazem a produção da acne, que são os hormônios masculinos, eles podem ficar em maior quantidade transitória por conta de um aumento de disponibilidade de matéria-prima, de gordura. Então, aí, por exemplo, o leite faz mal para essa pessoa? Talvez sim. Eu, por exemplo, tenho intolerância à lactose. Então, se eu tomar 3 dedinhos de leite, eu vou precisar ir no banheiro. Isso vai me fazer um mal? Vai, meu Deus do céu. Não, não vai, tá? Mas é claro que isso vai gerar um certo desconforto na vida. Então, assim, em se tratando de rinite, sinusite, leite traz algum problema? Normalmente não, porque rinite e sinusite são via aérea. Então, via aérea é tudo aquilo que o ar pode me fazer de mal. Então, por exemplo, fatores de risco, coisas que levam ao paciente ter um quadro de sinusite. Exposição a poluentes, por exemplo. A Úrsula está em Belém, eu estou em São Paulo. Aqui em São Paulo o céu tem cor, tá? Então, aqui é muito mais comum quadros respiratórios por conta de ter muito mais poluição, tá? Então tem muito carro, tem muita indústria nas cidades ao redor. Então a poluição é um elemento que leva a quadros de sinusite crônica. Asma está relacionada com sinusite crônica. Exposição a alguns elementos ocupacionais estão relacionados com sinusite crônica. Então, por exemplo, a galera que trabalha ali perto do cimento, do asbesto e tal. Então, são várias coisas que podem piorar. O leite, ele é algo que a gente ingere. Então, se ele fizer algum mal, ou ele faz algum mal de forma sistêmica, mas no nariz não vai ter tanta repercussão, ou ele vai gerar algum outro tipo de problema na via gastrointestinal. Então, por exemplo, existem pessoas que têm alergia à proteína do leite. Essas pessoas não podem consumir leite, não pode consumir queijo, iogurte, whey protein. Então, é uma série de coisas que ela tem que se atentar. Agora, para o nariz, não. Para o nariz, isso não é problema, não. Então, a gente... Olha, o rapaz falou aqui do Nelsoro, a gente falou na live passada sobre o Nelsoro. Cuidado para não se viciar também, né? Ficar utilizando direto. Sim. Aqui, a Dorinha. Espessamento de seio maxilar esquerdo e esfenoidal. Sente muita dor de ouvido. Sente muita dor de ouvido? Uma pergunta. Pode ser sinusopatia? Tá. O que acontece? Os seios da face, na sua localização, normalmente, quando eles estão muito cheios de catarro, de secreção, muito inflamados, eles vão gerar um quadro de dor, geralmente é facial, então você pode ter uma dor frontal, você pode ter dor na parte de seio maxilar, que é essa região aqui,
tá? Então, pode ter uma dor próxima do olho. E também, quando é esfenoidal, o mais comum é você ter uma dor bem no centro da cabeça. Então, não tem nem como apontar. Então, tá nessa direção e tá nessa direção, lá no fundo. E isso está muito longe do ouvido, tá? Isso está acima do ouvido. O ouvido ele está um andar para baixo. Então, não. Dor de ouvido, se for em adulto, a gente vai pensar em grupo de coisas, como, por exemplo, disfunção da mordida, da ATM. Então, a gente pega bem aqui na frente da orelha, a gente tem uma proeminência óssea, tá? Que você abre e fecha a boca, você sente isso. Essa proeminência nada mais é do que a articulação que a gente tem da mordida, da mandíbula com o crânio. Aí, se essa articulação estiver inflamada, estiver com artrose, estiver criptando ou a mandíbula faz o movimento errado, isso a gente fala em disfunção da ATM. Isso aí é com cirurgião bucomaxilo, tá? Mas adulto, sinusite e dor de ouvido, isso não é comum. Criança já a viária dela toda pequenininha, então é possível que a pessoa tenha um quadro de sinusite, um problema nasal e ele tem repercussão no ouvido. Adulto, não vou pensar muito nisso, não. Isso mesmo. Tem uma pergunta também de Rafael: qual o melhor anti-inflamatório, nimesulida ou ibuprofeno? Bom, os dois eles fazem parte dos grupos dos anti-inflamatórios não esteroidais, mas falando da potência deles, apesar deles serem praticamente a mesma coisa, o nimesulida ele é um pouco mais potente que o ibuprofeno em relação à ação dele, tá? Mas isso daí vai variar muito para qual indicação o nimesulida e o ibuprofeno, para qual indicação, finalidade, as posologias também são diferentes. Então, a gente precisa avaliar o nimesulida, se ele é bom para garganta ou se ele é bom, por exemplo, para dores musculares ou ibuprofeno, entendeu? Então, vai variar muito de indicação para indicação. Agora, em questão de dores de garganta, eu gosto mais de indicar o nimesulida, né, do que o ibuprofeno. Mas tem gente que gosta mais, se dá melhor do que o ibuprofeno. Então, não tem como a gente generalizar, dizer que um é melhor que o outro, né? Mas, teoricamente, o nimesulida se diz que é um pouco mais potente que o ibuprofeno. Fora que o ibuprofeno também pode ser utilizado para dores musculares, né, dores nas articulações. Então, também tem suas contraindicações também. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para qual finalidade e qual é o público que a gente também vai atender, né? Bora ver agora as outras perguntas. O melhor tratamento, a gente já falou. A sinusite tem a ver com alguma má formação que obstrui a secreção. Fiz a sinusectomia em março. Estou bem. O que usar como prevenção agora? Lavagem nasal. É o básico. Sim, vamos lá. Ele fez uma cirurgia de seio da face e ele está bem agora. Ótimo, ótimo. A visão da cirurgia é a gente chegar nesse ponto. Agora, sim, o que foi que originou essa cirurgia? Foi só o entupimento da drenagem dos seios? Foi pólipo? Aí, por exemplo, se foi pólipo, a gente tem que ficar de olho. Então, o ideal é pelo menos visitar o otorrino a cada 3 meses, olhar como é que tá. Se precisar, passa de novo o endoscópio dentro do nariz, tá? E se for um quadro que não é polipoide, não tem pólipo, aí a gente vai, aí fica de olho mesmo por um período até um pouco mais espaçado, a cada 4, 6 meses. Aí quando precisa, o paciente está ruim de novo, começa de novo com um spray nasal, com corticoide, por exemplo. Aí a gente fica de olho, porque o otorrino ele gosta de fazer tratamento de sanduíche. Então, assim, tratamento clínico. Não deu certo, cirurgia e volta para o clínico. Então, normalmente, é um quadro que a gente trata dessa forma, tá? A grande maioria dos quadros de ouvido e nariz são assim, tratamento de sanduíche, tá? Agora, sim, ninguém chegou a perguntar, eu acho, se a sinusite ela precisa de cirurgia. Aí depende, tá? A gente gosta de operar o paciente em 2 casos, basicamente. Quando as queixas dele não foi tratado com remédio e apresenta indícios tanto de clínica quanto de tomografia, por exemplo,
de que ele realmente tem uma obstrução que precisa de intervenção. Então, em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, nos quadros complicados. Então, por exemplo, alguns quadros pode evoluir com meningite, alguns quadros podem evoluir com um abscesso, uma formação de pus na região do olho. Então, são as complicações orbitárias que a gente fala. Então, esses quadros, a gente tem que intervir, tem que descomprimir esse olho, tirar a pressão, porque, por exemplo, uma secreção que cresça por trás do olho, empurrando o nervo que nutre, o nervo que gera a visão para o olho, gera cegueira, se a gente não intervir. Então, é um quadro que a gente precisa fazer, tá? Então, alguns pacientes a gente precisa intervir. E sempre assim, eu, pelo menos, quando não é um paciente que está desesperadamente ruim, eu sempre pondero com medicação e depois vou para a cirurgia se precisar. E a gente faz uma quantidade razoável de cirurgia dessa parte, tá? Sinusite é um problema que, quando é um problema instalado, crônico, que não tem cura, vai precisar operar umas 2, 3, 4, 5 vezes para ter uma boa ventilação, para que o ar consiga entrar nesse nariz e manter ele bem aerado. Porque só o fato de você manter o nariz entupido por muito tempo, o consumo das próprias bactérias remodela os ossos por dentro do nariz. Aí, remodelando, começam a gerar as complicações. Dentre elas, uma sinusite que não se cura. Dentre elas, uma grande formação de osso dessa parte aqui e vai entupir mais a via aérea em si. Então, em alguns casos, as sinusites crônicas são mais operáveis. As agudas, muito, muito, muito raramente. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem serviços grandes e nos serviços grandes, de vez em quando faz, porque recebe uma quantidade absurda de gente. Então, essa quantidade absurda de gente, o cara, por exemplo, vai operar uma sinusite aguda de uma criança uma vez a cada 2 meses, por exemplo. Eu nunca vi um caso desse, mas aqui é muito mais comum, tá? Então depende muito de região para região, depende muito do o estilo de vida também da pessoa, né? Um pouco, sim. E sinusopatia e sinusite, a mesma coisa? Sim, tá? A sinusite é uma inflamação. Sinusopatia é um termo que mistura aí o grego e o latim, mas basicamente para falar de doença dos seios, tá? Mas a grande maioria das doenças dos seios são as sinusites. Então meio que vai funcionar com a mesma coisa. Tem uma moça aqui que perguntou, inclusive ela é farmacêutica também, minha colega, ela falou aqui, nunca tive sinusite, posso ter crise agora com 40 anos? Na medicina, nem tudo, nem sempre. Então, assim, eu vou dar, eu vou dar um exemplo. Quando a gente está na faculdade, a gente estuda que asma é uma doença que acomete idoso e criança. Eu, com 25 anos, fui ter asma. Então, pode. Simplesmente pode. A maior Nada chance impossível. é nada impossível quando a gente lida com a parte biológica. Tanto que a gente estuda uma ciência biológica, não uma ciência exata, tá? Então, assim, quando você tem uma maior chance de ter sinusite, geralmente são quadros familiares que têm sinusite, algumas doenças genéticas mesmo, e principalmente em quadros na infância, tá? Quadros mais quando adultos, geralmente são os quadros de sinusite crônica, que são quadros que precisam intervir e tal. Mas, assim, não é uma condição que passa despercebida no nariz. A pessoa ela vai ter queixa de nariz entupido e vai ter a secreção amarelada que vai sair em algum momento. Tem uma moça que perguntou aqui, dor, febre e tosse são os diferenciais da sinusite? Aguda, em criança, sim. A gente pode pensar nisso, tá? Mas aí depende de como as coisas começaram. O quadro começou com o nariz, evoluiu com tosse, beleza. Como é que tá esse pulmão? Como é que tá a escuta? Tá normal? A laringe tá normal? A voz tá normal? Beleza. Então eu vou pensar no quadro de sinusite. Quadros agudos eu vou pensar que sim. Quadro crônico, difícil ter um quadro de tosse mesmo, tá? Porque a secreção que fica no quadro de sinusite crônica, ela é grumosa, assim, ela é grossa, ela lembra a coalhada do leite, por exemplo. Já a aguda não, a aguda é aquele leite condensado lá, tá? Então, febre, tosse, eu tenho que pensar assim, e dor de cabeça também posso pensar assim na parte de sinusite aguda.
Aí que a gente já respondeu, sangramento no nariz é normal quando se tem sinusite. Tem uma pergunta muito interessante aqui. Para sinusite, sempre devo indicar anti-inflamatório e antialérgico? Eu sempre digo assim, que depende muito, no nosso caso, né, dentro da farmácia, para farmacêutico, a gente tem que ir muito pelo quadro que ele está aparentando. Por exemplo, as pessoas elas vão, por via de regra, na farmácia, doutor. Eu tô com sinusite, eu vou comprar o Tilenol Sinus. Mas às vezes ela só tá com uma dorzinha, mas não precisa de uma segunda substância que tem lá no Tilenol Sinus, que é o paracetamol Sim, e mais a pseudolefrina. Então, às vezes, a pessoa não tá com aquele quadro alérgico, não tá com aquela irritação, só tá com aquela dor, aquele incômodo. Não tem necessidade de utilizar de mais de uma substância, entendeu? Então, seria bom a gente utilizar, nós, no caso, indicarmos o medicamento mais isolado para cada caso clínico, né? E já na nossa conduta farmacêutica. Agora, na conduta de médico já é um pouco mais diferente, né? E depende muito também de cada caso, porque eles já pegam todo o histórico da paciente, né? Isso, doutor? é, quando a gente lida com quadro de sinusite, eu falo isso mais por mim, mas é, faz muito sentido se os médicos pararem para dar uma lida sobre isso, tá? Quando tem um paciente com uma secreção na via aérea, eu quero que essa secreção ela saia ou ela acabe, certo? Então, quando você usa, por exemplo, um antihistamínico, um antialérgico, que são os clássicos, uma das propriedades deles é realmente o mais básico, que é interromper o trabalho da histamina nas nossas superfícies. Quando isso acontece, ele para de produzir a secreção que deixa, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando você está gripado, a secreção ela é clarinha, igual água, tá? Então, assim, quando você está, por exemplo, gripado, um antistamínico, ele é excelente, porque ele vai dar uma secada para você dormir, não ficar gotejando, e você tossindo à noite e tal. Agora, pensando num quadro de sinusite, se eu tenho uma secreção que está ali dentro do nariz, se eu quiser que essa secreção saia mais facilmente, eu, Luíde, não gosto de passar antihistamínico, porque vai deixar a secreção mais difícil de sair. Aí, quando ele conseguir tirar, vai ser depois de muita lavagem nasal e vai sair uma bola gigantesca de catarro que para sair lá. E nem para questão de sinusite, de fazer antihistamínico, tá? Então, eu realmente não gosto. Eu não quero essa secreção grossa, eu quero essa secreção fluida para ela sair. Aí entra, por exemplo, os fluimucil da vida, né? A acetilcisteína. É isso mesmo. É que nem quando a pessoa tá com crise de tosse e aí as pessoas estão com catarro no peito e querem tomar um Sequi da vida, né? Algum antialérgico também para parar a tosse. Só que a tosse, ela é um mecanismo de defesa do organismo, da mesma forma que é o espirro também, porque tem alguma coisa lá irritando, e tem alguma coisa lá dentro que está querendo expulsar também, né? Que é no caso o catarro. Então é um mecanismo de defesa que está alertando, tem alguma coisa de errado aqui, entendeu? Então, a gente interromper esse processo muitas vezes é muito perigoso, acumula o catarro também, né, doutor, nas vias aéreas, e Sim, aí isso acaba complicando mais. Aí, em vez de um problema, de ser um probleminha pequeno e dá pra gente resolver, acaba acumulando e a parte pro antibiótico, que é a coisa mais chata que tem, né? E aí é o que a gente evita muito também, não é sim, isso? Ó, exatamente. quando tenho crise de rinite ou gripe, eu canso, mas não é asma, o que pode ser? Na Assim, eu verdade, é assim. assim, a questão eu sou desse jeito também, porque querendo ou não, eu digo por experiência, a gente já não consegue respirar direito quando a gente está com rinite. Aí a gente tem aquela irritação, né? E aí, às vezes, quando eu tô muito entupida, eu acabo respirando pela boca. E aí acaba prejudicando também a respiração. E outra coisa importante que eu sempre falo também para os meus pacientes é o exercício físico. Quando eu comecei com meus exercícios físicos, eu já não senti mais tanta falta de ar, mesmo às vezes respirando pela boca, por incrível que pareça. Até as crises diminuíram bastante, né? E aí eu já não sinto mais tanto aquele cansaço.
Então, pelo menos a gente entrar um pouco nos exercícios físicos, eu digo assim que nosso próprio corpo, ela já é um descongestionante. Só da gente se movimentar, a gente já consegue desentupir o nariz. Experimenta só, você tá com o nariz entupido, experimenta caminhar um pouco assim na tua casa. Faz uma volta assim na tua casa, tu vai ver como tu vai desentupir automaticamente, Vai. né? Vai diminuir a alergia, a coceira. É incrível, gente. É incômodo no começo, parece que tu não vai conseguir, mas parece que até aquele peso na cabeça que a gente sente já diminui bastante. Então, acredito muito que esse cansaço pode ser por esses dois fatores, né? A falta também de exercício físico e também por você não conseguir respirar direito. Oi, tá. Ficou mudo aqui para mim. Agora sim. Já. Beleza, agora melhorou. Bem, Pois é. eu vou falar dessa parte em relação a pessoa se sentir cansada. Quando a gente lida com um quadro muito inespecífico, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Porque assim, se você jogar isso na internet, você vai ver um zilhão de pessoas, cada um dando uma conta diferente e tal. Eu vou partir da perspectiva do otorrino, tá? Então, assim, você sentir um cansaço depois de ter um quadro respiratório, aí eu falo, eu ponho a seguinte colocação: se o seu nariz não funciona, em algum momento você vai respirar mais pela boca. E respirar pela boca faz você ter mais cansaço mesmo naturalmente. Por quê? Respirar pela boca é gastar mais energia. Então, quando a gente puxa o ar pelo nariz, existe toda uma física perfeita que mantém você para conseguir fazer a expansão do pulmão, o que o nariz ele haja como um resistor, que tenha resistência dentro desse nariz, e tudo isso vai ser é, paulatinamente calculado pelo nosso cérebro. Isso é identificado dentro da gente. Agora, assim, eu tive rinite, tive gripe, fico mais cansada, são duas situações à parte. Então, por exemplo, ambas podem levar a obstrução nasal e ter mais respiração oral, e isso gera mais cansaço. Agora, sobre outro ponto de vista, pensando num pós-gripe, Covid, por exemplo, esse vírus ele causa muito cansaço nas pessoas, elas não tendo nada. Eu tive, e quando eu tive pela segunda vez, pelo amor de Deus, então eu não conseguia sair do sofá porque eu me sentia desanimado, mega cansado e tal. Então, isso é muito particular também das pessoas, tá? A maioria dos vírus que a gente tem por aí, rinovírus, adenovírus, também tem essa capacidade, tá? A gente fica mesmo num estado ruinzinho e o nosso corpo, enquanto está se recuperando, ele direciona a energia. Quando ele direciona essa energia, você pode manifestar realmente uma fragilidade, bora colocar assim. Então, dessa forma, eu penso mais a respeito disso. Então, gripe é um quadro infeccioso, rinite alérgica é um quadro alérgico. Ambas podem ter obstrução nasal. Aí, se tiver uma respiração oral, vai cansar mais. Aí existem outras causas de cansaço crônico, existem várias, inúmeras, anemia, hipovitaminoses, apneia do sono, hipotiroidismo, são muitas questões. Aí tem que ver o que vale a pena investigar, o que faz sentido, tá? Então, tudo isso tem que ser olhado com calma, tá? Não podemos generalizar essa situação. É por isso que a minha primeira reação foi, entendeu? Sei lá. Então, assim, realmente muita coisa pode estar envolvida dentro dessa perspectiva. E eu falo como otorrino. Mas você pode, por exemplo, encontrar o endócrino falar, olha, pode ser baixa da testosterona, pode ser baixa do estrogênio, pode ser o aumento da glicose, pode ser hipotireoidismo, etc. Pode ser hiperprolactinemia, sei lá, várias doenças diferentes. Então, o cansaço ele não vai me dizer nada, nada. Isso mesmo. É que nem as pessoas chegam lá na farmácia, que é muito comum, eu tô com dor no peito. Tipo, eu falo assim, eu quero um remédio para dor no peito, aí eu fico assim, tipo, não tem um remédio assim específico para dor de peito, a gente tem que saber a causa, tem que ir no médico, tem que fazer exame, tem que avaliar.
Então, assim, é algo muito geral, né, para a gente dizer especificamente o que é. Então, E eu vou, pode ocorrer. e eu vou te falar um negócio, Ursula, querendo ou não, é para você também ter esse cuidado, porque assim, eu tô com dor no peito, quero resolver algum problema. Tá, beleza. A principal causa de dor no peito no mundo, uma dor absurda é infarto. Então, assim, infarto do coração. Existem outras causas? Existem, mas eu não vou pensar na causa mais rara, eu tenho que ir no mais comum. Então, é isso que as pessoas não entendem. Uma vez eu fui na farmácia, eu estava na fila para pegar uma medicação, aí o cara na minha frente chegou para o farmacêutico e falou, tipo, isso era 11h30 da noite. Agora, eu falei assim, cara, eu tô com uma dor bem aqui na minha costa, o que que eu faço, cara? Tipo, o cara ficou, tipo, aí ele Isso é perguntou, todos os pode ser dias. gases? O cara, poder, pode, claro que pode. Tipo, o cara não vai sair de lá com um Luftal e o intestino dele tava rompendo ali. Como é que a gente vai saber? Não tem como saber, tem que investigar, tem que fazer sentido. É isso que E as pessoas muitas às vezes não vezes as entendem. pessoas ficam Sim. chateadas com a gente, sabe, doutor? Porque eles querem sair lá da farmácia com algum medicamento, Mas entendeu? eles querem facilidade. A gente não pode vender facilidade. A gente tem que prestar serviço de qualidade. É isso que as pessoas não entendem, entendeu? Essa que é essa virada de chave que precisa ser feita. É isso mesmo. Eu não vendo. Aí às vezes eles voltam. Olha, aquele balconista lá me vendeu. Eu falei, beleza, vai com ele. Tipo, eu não arrisco meu CRF pra nada, entendeu? Então, assim, é complicado. Então, a gente paga de profissional que não entende de nada, entendeu? E aí é difícil. E já acontece isso comigo todos os dias. É todos os dias. Se não é todos os dias, é toda semana. Então, e são pessoas assim que às vezes têm uma condição financeira boa para ir no médico, mas não quer ir, entendeu? Então é muito complicado isso. E a saúde é muito importante. Às vezes a pessoa pensa que é besteira, uma rinite, uma sinusite, uma dorzinha de cabeça, e aí vai aumentando a situação, aumentando e não vai investigar, né? E acaba se tornando uma bola de neve. Então, a gente sempre tenta educar a população. Eu acho que é o mais difícil que tem hoje em dia é tentar educar, né? Ai, muito difícil, cara. Porque assim, por exemplo, comigo, a pessoa ela vem, ela paga para ter a minha atenção, ela me joga várias situações, eu tento coordenar aquilo, orquestrar e entregar o melhor possível. E assim, vamos colocar assim, a cada 10 pessoas, duas, três vão sair insatisfeitas lá, não vão entender para qual foi o propósito, porque a pessoa ela não teve o que ela queria. Então, por conta dessa, vamos colocar assim, desinformação, ou até certo ponto, algum grau de tolice, vamos colocar assim, a pessoa ela não consegue compreender certas coisas e deixa a gente meio que numa situação que a gente fica dividido entre ser gentil e fazer um favor e ter razão e fazer o que é correto, né? Então, assim, eu, por exemplo, antes de eu ser otorrino, fui médico clínico e atendi nas Forças Armadas. Aí chegaram para mim e falaram assim: Nossa, você não vai passar nenhum antibiótico para mim? Tipo, não, não vou passar. Aí eu vendo caso que não era necessário, beleza. Aí a pessoa foi, aí foi em outro médico, o outro médico prescreveu, aí eu fiquei com a cara de bunda ali. Então, tipo, eu melhorei. Claro que você ia melhorar. O teu corpo trabalha para isso. As pessoas não entendem isso. A famosa imunidade baixa, a famosa falta de vitamina D, a famosa falta de, falta isso, falta aquilo. Então, É difícil. assim, fica uma situação muito chata para a gente também. É muito difícil. E aí, assim como acontece várias vezes, tipo, das pessoas quererem um resultado imediato. Já aconteceu as pessoas chegarem comigo, olha, o médico me prescreveu, eu achei muito bacana do médico. O que ele fez? Eu acho que ele percebeu que a paciente estava sendo assim um pouco chata com ele, né? Ela chegou comigo, ela me entregou uma receita e a receita estava escrita assim, não tinha medicamento. E na receita estava escrita assim, dieta. Ele colocou dois pontos, reeducação alimentar. Aí eu perguntei para ela qual era a queixa dela para o médico, porque eu não estava entendendo, né? Ela estava revoltada. Ela foi diagnosticada como pré-diabética.
E aí o médico falou para ela que não tem necessidade de utilizar medicamento, é apenas exercício físico e ter uma alimentação adequada, né? Ela saiu Exatamente. de lá estressadíssima, porque o médico não passou o medicamento para ela, que ela pagou para ele passar medicamento. Aí tinha que conversar com ela e tudo. Eu fiquei, doutor, mais de uma hora conversando com ela para tentar convencer. Eu sabe o que eu fiz? Eu fiz ela entrar na farmácia para ela poder ver na tela do computador. Eu explicando para ela, falava para ela, olha, se você não melhorar, vai acontecer isso contigo. Eu mostro as coisas assim, sabe? Para dar um choque de realidade. E por que que ele não passou o medicamento? Aí lá vai, eu tentar, às vezes eu tento até desenhar. É difícil. Realmente eu tento desenhar. Porque as pessoas, elas saem do consultório médico com a percepção de que o médico tem que passar medicamento. E às vezes o medicamento que eles querem, entendeu? Não É. é o medicamento que o próprio profissional diz que é o correto. Então, eles querem ouvir o que eles querem ouvir mesmo, entendeu? Tipo, eles não querem ouvir o que o outro profissional quer dizer. Então, é o que eles querem mesmo ouvir. Então, é muito complicado essa situação e aí a gente segue nessa luta. Com Mas, certeza. então, gente, a gente vai estar encerrando aqui a live. Já deu uma hora aqui certinha de live. A gente tirou todas as dúvidas aqui. E caso vocês tenham mais dúvidas, queiram saber mais sobre o assunto, vocês podem procurar o doutor, sigam ele também. Ele sempre está postando uns vídeos muito bacanas, tirando dúvidas, tá? E eu achei bacana também como ele ensinou. Tem um vídeo, acho que vou até compartilhar, que eu peguei e estava vendo na Opa! correria. Um vídeo dele ensinando como se faz a lavagem nasal. É muito bacana. E isso foi o que a gente falou na live passada, da semana passada. Quem não assistiu, tá salvo no nosso Instagram, tanto no meu quanto no dele. Vocês podem lá assistir, tá bom? E deem uma olhadinha lá com ele que vocês vão tirar todas as dúvidas de vocês. E é muito bacana que ele é bem interativo nas coisas, né? Ele mostra a agonia na hora de jogar. Meu Deus do céu. É isso aí. Bacana. E é tipo como se fosse a realidade da gente, né? É, mas Mas é é isso. a Algumas ideia, perguntas que fizeram aí, tem lá no Instagram dele também, dei uma procurada. Muito bacana, tá bom, gente? realmente a ideia é essa. A ideia é mostrar assim que é possível e tal, porque várias pessoas chegam para mim e falam assim, ah, quando eu lavo meu nariz, lavo minha cara inteira e não entra, ó, porque é assim, ó, pof. Aí eu consigo, aí mudei a vida da pessoa e ela vai ficar muito feliz, entendeu? Às Então, vezes o pequeno detalhe muda, né, doutor? Pequeno sim, detalhezinho. ó, por exemplo, eu vou para Belém em dezembro. Aí um pediatra prescreveu lavagem nasal para minha sobrinha que lá ela vai ter 7 meses já. Aí, eu não tenho medo de lavar o nariz. Vem cá, ploft. Aí, quando eu fizer isso, todo mundo vai ver a catarreta que vai sair e vai ficar de boa, entendeu? Mas é isso aí, a gente tem que perder o medo e a desinformação. E acostumar a criança também desde pequena a se cuidar, né? Mostrar que é importante isso. A educação também, que a gente diz em relação ao uso de medicamento, ao uso desnecessário de medicamentos, né? Então, isso a gente sempre diz que é cultural, né? Sim, Que a pessoa já cresce já com aquela necessidade de ter que resolver algo com medicamento. Então, é muito bom, isso é muito bom mesmo, né? Ensinar as crianças desde pequena. Parabéns, doutor, e obrigada mais uma vez por essa live. eu que Aí se agradeço. preparem que a gente vai ter outras lives também. E a gente vai estar divulgando aqui os outros assuntos, tá bom? E caso vocês queiram saber de alguma coisa também, querem dar algum palpite da live, né, do assunto da live, pode também falar comigo ou com ele, tá bom? E a gente vai estar aqui tirando todas as dúvidas de vocês. Muito obrigada pela interação, tá? Muito obrigada também por estarem nos assistindo, né? E é isso aí. Uma boa semana para todo mundo, bom trabalho também. Um grande abraço, doutor. Fica com Um grande Deus. abraço aí, todo mundo aí fique com Deus e até a próxima, Até a gente. próxima. Tchau. Tchau, tchau.